Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, vamos falar hoje sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas com a visão da ansiedade, os aspectos aí que eles têm em comum e também como um pode piorar o outro. Porque se você for ver os critérios diagnósticos do TDAH, você vai lá, vê um vídeo de YouTube, ou mesmo procura o livro de diagnóstico, e você observa, olha, mas aqui eu tenho uma desatenção, não estou me concentrando no trabalho, eu não estou aqui bem nos estudos, leio a coisa e não estou entendendo, tenho que ficar repetindo a página, e vez por outra eu me levanto, interrompo pessoas na conversa, e você, opa, eu tenho TDAH. Tenho aí uma desatenção conjunta com a hiperatividade, que é o diagnóstico ali da forma combinada. Você pode ter também só uma apresentação que venha com desatenção. E aí você se autodiagnostica com TDAH e passa a acreditar que tem aquela condição. Quando que para você ter um diagnóstico bem feito, você tem que considerar outros aspectos, né? Como data de início de sintomas. TDAH começa lá na infância, antes de 12 anos. É claro que a pessoa adulta que não tenha o diagnóstico, o seu diagnóstico tendo sido realizado no passado, vai ter um histórico, né? Lembranças que ela teve com sofrimento relacionados a isso. E outros aspectos, né? Acontecem mais no ambiente, tem o tempo que aqueles transtornos estão acontecendo e levando a prejuízo. E isso tudo entra também aí, né, a arte do diagnóstico, né, preferencialmente aí por um médico neurologista ou médico psiquiatra atento a essa condição de TDAH, porque a ansiedade é parecida. Quando a pessoa está ali com a ansiedade, ela está também com a desatenção, pode invariavelmente ficar com preocupação excessiva e aí depois não concentra no trabalho e bate o carro e tem multa porque o sono está prejudicado. E esses são sinais que fazem lembrar também o TDAH. Há diferenças neurobiológicas muito importantes de uma condição para outra. No TDAH, os estudos por ressonância magnética funcional, que é o exame que consegue ver o funcionamento do cérebro naquele momento, mostram que a circuitaria neuronal tem algumas deficiências. E isso, os locais ficam ali com menos ativação. E os locais são principalmente a área pré-frontal, dorso lateral, está com menos ligação. Então, a falha que acontece é basicamente dos neurotransmissores noradrenalina e dopamina. E aí a gente já vai falar da medicação. Aliás, é a medicação diversa da que você usa para a ansiedade de uma forma geral. Pode sim esbarrar no caso de um antidepressivo, que é a bupropiona. Mas a pessoa então que tem essa deficiência, uma boa comparação que é feita é como se fosse uma rede de celular, rede de telefonia, que você tem o sinal falhando. E o estresse faz isso, né? Dificulta essa transmissão por diminuir ali a ativação, né? Bota mais noradrenalina e a própria dopamina, e ao mesmo tempo isso faz com que a transmissão fique dificultada, como se tivesse um sinal desorganizado da neurotransmissão. E aí, quando você dá um aporte maior disso com medicação, você normaliza, como se a rede ficasse então com um sinal mais forte, e aí as transmissões ficando mais eficientes, a pessoa consegue manter o foco na atividade. Isso no caso da desatenção, a gente está falando, porque há essa confusão de achar que a pessoa está desatenta com uma atividade, com um trabalho, não consegue ler um livro, mas na hora de jogar videogame fica ali muito animado. Mas isso não é excludente do diagnóstico de TDAH, porque há situações que envolvem prazer, onde há liberação de dopamina, atividades curtas, então a pessoa que esteja no trabalho, que faça atividades pequenas, começa muita coisa e faz enquanto dá uma satisfação, um reforçamento. Depois que a atividade fica enjoada, não quer saber mais. Por isso que videogame pode aí captar a atenção por muito tempo do indivíduo, que aí não tem problema de desatenção naquele momento, mas para fazer atividades
mais chatas para o indivíduo, aí o desempenho vai lá embaixo. Então, o que a gente falou aí da circuitaria envolvida, e nos estudos que foram feitos, né, isso para fazer esse mapeamento, viu-se, e não é nova medicação, viu-se o efeito que a Ritalina faz. Ritalina, que vem aí da Rita, que foi a esposa do desenvolvedor da substância. No começo usada como um estimulante para as donas de casa dos anos 40 e 50, né? Está no mercado desde os anos 50, a Ritalina, sintetizada nos anos 40, depois viu-se que ela tem essa indicação. Então a medicação antiga, já que tem uma indicação, ele está bem estabelecido para o TDAH, droga de primeira linha, junto com a lisdexanfetamina. A Ritalina é o sal do metilfenidato. Então o que faz? Ele aumenta, deixa por mais tempo você ter aí a recaptação desses dois neurotransmissores que a gente falou, aumentando esse sinal, então fazendo com que a pessoa tenha maior produtividade. A lisdexanfetamina tem um mecanismo de ação um pouco diferente, porque ela é um anfetamínico que vem com uma alteraçãozinha pela lisina, que é um aminoácido da molécula, para não levar a pessoa ao vício. Mas do que importa é um diagnóstico comum. Estatisticamente, 5 a 7% das pessoas, das crianças, vão aí ter essa condição, que persiste em 70% dos adultos, tem que ser bem observada e medicada. Então as medicações, elas têm uma eficiência muito boa, precisam de um acompanhamento e de uma atenção do pedagogo, do psicólogo e do médico que estão prescrevendo, né, para fazer ali o melhor uso da medicação, porque há meias vidas da droga diferente, né? Você tem Ritalina durando 4 horas, o Concerta durando 12 horas, você tem Ritalina de longa duração com 8 horas, Venvance com 13 horas. Então esse ajuste aí tem que ser feito. E o intervalo, né, que muito se falava antes, final de semana, você pare de tomar medicação. Isso já, né, não faz muito sentido, porque você não para de tomar um antihipertensivo, nem um antidiabético no final de semana, mesmo que você não tenha o trabalho, né? Você continua ali com as alterações naturais, a menos, claro, que você não veja por que fazer o uso da droga naquele momento, então você descontinua, mas isso também você pode fazer num dia de semana comum também. Então isso aí falando rapidamente, não estendendo muito. Então, a medicação melhora a concentração, energia, foco das pessoas, o diagnóstico tem que ser bem elaborado, em crianças tem a atuação e a necessidade de conhecimento pelo colégio, pela pedagogia, para uma observação rápida levar aí a um desenvolvimento melhor. Outra comparação que eu achei bastante feliz é a criança que está ali sem fazer o uso da medicação e acaba tendo um prejuízo nas suas atividades escolares, como que uma criança que tem ali uma baixa acuidade visual e pela falta de um óculos não consegue ali também se desenvolver normalmente, e muitas vezes as pessoas não percebem. Também acontece isso com alteração auditiva, né? E colocando o óculos você resolve, colocando uma medicação você pode mudar toda aí a história posterior dessa pessoa. Para o adulto a mesma coisa, né? Adultos aí que têm uma vida, que não prestaram atenção nisso, podem usar a medicação com a devida atenção, sem fazer aí um diagnóstico forçado, ou sem procurar um diagnóstico forçado, né? Às vezes é necessário fazer um teste terapêutico, que é quando você dá a droga para ver se aqueles sintomas ali de reclamação diminuem, mas isso com um exame bem detalhado, uma coleta de um histórico ali que deixe você sabendo bem. E é isso. Sim, para finalizar no vídeo, este vídeo que vai ficando longo, a ansiedade pode atrapalhar o TDAH, e o TDAH tem características de ansiedade. Então, os transtornos de uma forma geral, né? A ansiedade sempre está na base. A ansiedade ela piora. Pode ser uma depressão, pode ser uma manifestação de mania, pode ser uma fobia de qualquer espécie. A ansiedade ela está ali podendo atrapalhar. Então, mecanismos outros de controle têm que ser feitos para o tratamento, né? Reabilitação cognitiva,
terapia cognitivo-comportamental específica para a situação. O tratamento não é só medicamentoso e há outras drogas, né, que não o metilfenidato e a lisdexanfetamina para o tratamento, por isso, necessidade de observação, individualização e o acompanhamento profissional por outros profissionais que não só o médico, né? Psicólogo, pedagogo muitas vezes, então a TCC bem aplicada e a família, junto com a pessoa de qualquer idade, para tudo continuar da melhor maneira. E continue bem.